Mas é isso. A pergunta 525, né, ela diz assim: os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? É uma pergunta que muita gente faz, né? Como é que o mundo espiritual, que não tem mão para pegar, interfere, né, na vida da gente, na vida material? E o Espírito de Verdade, juntamente com os seus trabalhadores, né, ele diz: seguramente, pois que te aconselham. O que é que significa isso, Djalma? Significa que a misericórdia de Deus é infinita. Nos manda para um mundo onde nós sofremos a influência da matéria, daqueles que nos estão em derredor de nós e aqueles que estão no mundo espiritual que também nos influenciam e são influenciados por nós. Ele nos permite um coração devotado de uma ordem mais elevada do que nós mesmos para nos orientar e nos aconselhar para o bem, né? Então ele pergunta: os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Sim, porque se ele pode me aconselhar, ele pode me nortear para um caminho do bem. E ao fazer o bem, eu estou colaborando com a vida para que ela flua, né, em prosperidade, em harmonia, em compreensão, em tudo, enfim, que aquele conselho é capaz de redundar, não é? Então, entendi assim. Você teria alguma coisa a acrescentar, Admiro? Não, isso se encaixa naquela questão que eu falei, né? Veja, seguramente, pois que te aconselham, é aquilo que eu disse, né? Eles não vêm fazer por mim, mas como o Djalma colocou, é toda uma coparticipação, estamos sempre trocando essas informações, fazendo um trabalho que, estando no corpo, eu vou fazer, obviamente, a parte material, e eles fazem a parte espiritual, e nós juntos fazemos o todo. É assim que funciona, e é legal, misericórdia de Deus. Eu não tenho muita coisa a acrescentar com relação a essa pergunta, não, mas tem uma coisa que eu gostaria de a gente discutir, né? A gente percebe, eu pelo menos percebi, eu não sei se aconteceu mesmo com o Djalma e com você, Admiro, no falar no nosso, na nossa religião, vamos se é que a gente pode dizer que é religião, na nossa filosofia. Eu tenho observado, né, que em muitos grupos espíritas, por onde eu passei, alguns, existe, nas reuniões mediúnicas, né, existe o trabalhador, o mentor do trabalho, o responsável espiritual, e as pessoas dizem assim: o mentor espiritual da casa diz que tem que ser assim, assim, assim. Aí, essa colocação, diante dessa pergunta, aí a pergunta que eu gostaria de conversar: os espíritos aconselham ou direcionam as vidas das pessoas? Começa por tu, Gilberto. Aconselham. Olha, você percebe pelas leituras que já fizemos aqui. Em nenhum canto você vai fazer isso, você tem que fazer isso. Não. Sugere, aconselha. E lembrar de um detalhe: o mentor da casa traz informações e aconselhamentos espirituais. A parte física, me desculpem, mas que eu tenha conhecimento, não. Se a casa precisa de uma reforma, se a casa precisa de uma pintura, mentor nenhum está preocupado com isso, não. Trabalhador A no espírito preocupação é nossa, porque é a parte material. Se eu estiver enganado, me perdoe. Os espíritos não vêm dizer pinte de branco, pinte de azul, não, né? Acredito que não, porque isso não interessa a eles. Interessa o trabalho espiritual que é feito naquela casa. Aí sim. Mas a parte material que nos compete, aí eu acho que deve pintar, eu acho que deve ter segurança, claro que é uma casa, é um ambiente, é um espaço que precisa ser limpo. Tudo isso gera uma forma de trabalhar, traz despesas também, como o espiritismo tudo é, né, cotizado entre nós mesmos, como o próprio Kardec orientou, e a gente faz. Mas mentor chegar e dizer: ó, essa casa aqui você bota a cadeira ali, levanta uma parede aqui. Acho que não. Concorda, John? Concordo. Se bem que eles intuem de alguma forma, né? Aconselha.
e fazendo as possibilidades das coisas fluírem para a organização, para o melhoramento da casa, não é? Para a harmonização da casa, dos trabalhos, não é? Eles estão sempre ali e de alguma forma, influenciando o grupo, né? Orientando e, dentro da maior, como um pai aconselha o filho e propicia o que é melhor para os filhos, eles agem nesse sentido também, mas respeitando sempre o livre-arbítrio de cada um. Exatamente. Eles aconselham, mas não direcionam, deixam que você tome as decisões. É aquele tipo da coisa, né? O trabalho material, a gente faz, a gente pratica, a gente toma as decisões. E eles vão interferir, potencializar as vibrações positivas de apoio mediante a seriedade, né, com que a turma se comporta. Não é assim, Edmilson? Exatamente. A nossa vida material aqui já nos indica as necessidades que nós observamos. Se na minha casa eu tenho o cuidado de olhar uma goteira, eu tenho o cuidado de pintar uma parede, de levantar um muro, de trocar uma porta, na casa espírita não é diferente. E como o Djalma colocou, nós somos sempre intuídos. Agora, eu me refiro a um mentor da casa chegar e dizer, olha, Djalma, aí aqui no Leopoldo você vai ter que pintar a parede aqui de amarelo, ali você vai ter que botar um birô. Aí é outra história. Aí me desculpem, mas não procede. Ele intui, como intui na sua casa, em qualquer lugar. E aí a decisão é de cada um. Mas esse olhar é nosso, porque é o material. Para eles, o que importa é o espiritual. Porque antes daquela casa onde funciona o centro existir, ali já existia um ponto que estava aguardando só o encaixe do material. Quer completar alguma coisa, João? Não, foi muito bem, né? As coisas ali, aquele ponto sugeria aquele núcleo de amor. E sob a orientação daqueles irmãos que estão ali, velando, zelando, orientando em nome do Cristo. Então, vamos lá. Seguindo a pergunta 525, vem a 525A, que tem relação com a primeira, né? Ele primeiro pergunta se exerce influência sobre os acontecimentos da vida. Aí, em seguida, ele faz, exerce essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem? Ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? A resposta, sim, mas nunca agem, mas não agem nunca fora das leis naturais. Mirim, como é que você explica? Exatamente. O material é material, é uma lei natural aqui. E eles exercem a função fazendo o quê? A sugestão apenas. Mas dizer, ditar como fazer, não. Isso aí eu teimo até o fim da minha existência. Eu vou viver até os 90, vão me aguentar muito tempo ainda. João, quer completar? Dessa forma, né? Os espíritos orientam, que por sua vez recebe orientações de espíritos mais elevados, né? Naquele encaminhamento para que aquilo se concretize e tudo sob o olhar de Deus para o êxito geral, para a melhoria de uma forma geral. E olha aqui, e nunca fora das leis naturais. Nunca fora. É um segmento natural, como o Djalma colocou. A ordem vem, chega da gente. Agora, a competência é nossa de executar ou não, mas eles diretamente dizerem vai fazer assim, eu não concordo, não existe isso. A sugestão ela é natural dentro desse processo das leis. Senão eles estariam... Jesus, quando aqui esteve, não derrogou nenhuma lei, Jesus fez o que estava aqui, dentro do planeta Terra, como ele poderia fazer. Porque era Jesus, ele não fez nada de extraordinário que se tenha notícia. Concorda, Tchau? Concordo. Tudo dentro da lei. Nada fora da lei. Tudo dentro da... Concordo plenamente. Inclusive, tem até a frase, né? Não vim derrogar a lei, mas dar cumprimento a ela, né? Não é verdade, João? João é que entende muito dessa parte evangélica aí. Desse jeito aí, ele disse isso. Muito bem. Vamos ver a nota que Kardec bota, né? Uma observação essa pergunta. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só se deve manifestar por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas assim não é.
E eis porque a sua intervenção nos parece oculta, e o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso, inspiração a alguém o pensamento de passar por tal ou qual lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso pode conduzir ao resultado que desejam. De tal maneira que o homem, não julgando seguir senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, é aquela ideia, né? Os espíritos, eles sugerem, né? Você, por exemplo, eu estou precisando de dinheiro, um exemplo, bem radical, estou precisando de dinheiro e peço à espiritualidade que me arranje uma fortuna. Eles podem, eles veem o mundo material, aí, por exemplo, numa rua, numa mata, numa estrada esquisita, tem uma pedra de ouro, por exemplo, né? Eles podem intuir, vai por esse caminho aqui, porque ali talvez tu veja alguma coisa interessante. Aí a gente vai e leva um tupicão, tupica na pedra de ouro. Então, não foi eles que colocaram a pedra de ouro lá, não é assim, Djalma? A pedra de ouro já estava lá. Eles sugeriram o local onde ela estava. E eu segui a intuição e esbarrei com a pedra de ouro. É assim, Admiro? Desse jeito. Perfeito. Ou pode ser entendido de outra forma? Não, eles botarem lá é mais complicado, né? É mais a pedra está lá e eles intuírem para ir por ali, tem mais, está dentro do conforme, né? Eles sabem onde está a pedra, eles não colocaram ela lá e intuíram você aí ao encontro dela. Agora, você pode passar por cima, pisar nela, tropeçar e não ver que é uma pedra de ouro, né? Ou um diamante. Desse Mas jeito. que eles intuem. Aí é como eu disse, a parte material é com a gente. Se você não conhecer um brilhante bruto, você joga ele fora pensando que é um pedaço de carvão. Aí isso aí abriu um precedente para fazer uma pergunta. Vocês acreditam em amor à primeira vista? Nada é por acaso. Né? Será que amor à primeira vista não seriam dois espíritos que no passado tiveram um laço de afetividade, aí estão nesse novo cenário da vida, aí se encontram, né? Aí o espírito sente a vibração do espírito, muito embora não conheça o corpo, não reconheça o corpo. Aí tem a atração. E os espíritos podem influenciar isso acontecendo. Pode, Djalma? Desse jeito aí. Bate o olhar, sai aquilo já assanha, né? Só ali, você não quer. E quando, né, aquilo é recíproco. A explicação mais lógica é essa. Pois Porque existe essa identificação do espírito para o espírito pela vibração, não é pelo corpo, pela aparência, mas a sintonia desses espíritos que vêm de longas eras faz com que eles se encontrem e aí a vibração é vice-versa, né? É, porque quando você vê uma pessoa pela primeira vez e você sente bem com aquela pessoa, e às vezes a gente chega até a dizer, rapaz, parece que eu conheço faz tanto tempo. Já tem outras que a gente diz, meu Deus, a gente... Estou vendo essa pessoa pela primeira vez, não, esse cara tem um mal para me fazer, essa pessoa tem um mal para me fazer. Mas é a lei, né, de retorno e recorrência. Nós estamos sempre retornando ao cenário da vida e recorrendo aos mesmos fatos similares do passado, né? Então, aquela pessoa que a gente vê, a gente está num cenário diferente, mas a peça teatral é a mesma. Então, o espírito sente a vibração do espírito, muito embora não reconheça o corpo novamente para que é reservado para aquela pessoa e para ele. Aí não se reconhece, mas a vibração ele sente. Vamos fazer mais uma pergunta para a gente fechar o bloco?